Fim da terceira rodada do Campeonato Brasileiro e o Vasco da Gama se encontra em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Estamos dentro do G4, torcedor vascaíno. É uma ótima notícia o Vasco continuar dentro do G4. É muito bom. Os jogos da rodada ajudaram o Vasco, né? Principalmente os times ali que tinham chance de passar o Vasco. Fortaleza e Inter empataram, ambos poderiam passar o Vasco. O Fluminense ganhou do Santos, mas não conseguiu passar o Vasco porque tem o mesmo saldo de gols. Se o Fluminense ganhasse do Santos de 2 gols de diferença, passaria o Vasco na tabela, mas o Fluminense ganhou só de 1-0. E o Flamengo ganhou do Grêmio, né? Com aquela ajudinha da arbitragem, teve pênalti não marcado para o Grêmio. Teve muita polêmica nessa partida, apesar que o elenco do Grêmio é muito inferior ao do Flamengo. Mas o Flamengo sem o juiz não é nada, né? Vamos ser sinceros, sem meu juiz eu não consigo. A mulambada sabe disso. E galera, o Vasco vai ter um novo desafio. Vamos a Fortaleza encarar o Ceará. O Vasco vai jogar fora de casa, né? Contra o Ceará no Castelão, em Fortaleza. E vamos trazer aqui algumas informações. E galera, a tendência é que o Carille faça algumas modificações aí no time do Vasco. E eu vou estar deixando aqui todas essas possíveis mudanças aí para vocês ficar ciente do provável time do Vasco que vai enfrentar a equipe do Ceará. E já venham pedindo desde já, dá aquela moral, deixa aquele like, beleza? Dá essa força aí, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, fortalece aí nosso trabalho. E vamos, galera, vamos começar aqui pela primeira mudança que será na zaga. O Maurício Lemos, que não jogou, foi poupado contra a equipe do Sport. Sentiu dores aí no treinamento, né? Preparatório para encarar o Sport. Desfalcou o Vasco. O Lucas Freitas jogou no seu lugar, né, no jogo contra o Sport. O Lucas Freitas até jogou bem ao lado do João Vitor, mas ali no primeiro tempo teve uma parte ali do primeiro tempo, né, logo ali no começo, que os dois ali ficaram muito inseguros, tanto o João Vitor quanto o Lucas Freitas. O João Vitor quase entregou a paçoca para o jogador do Sport. Sorte que o PH conseguiu ajudar ali, né, na marcação e desarmou o atacante do Sport Recife. E graças a Deus aí essa jogada não terminou em gol, senão seria muito ruim, né, o Vasco ter começado a partida tomando um gol aí, né? Muito também porque a equipe do Sport ela tem um domínio do jogo, né, consegue jogar muito bem com a bola no pé, muita posse de bola, mas não consegue fazer essa posse de bola resultar em gols, né? Resultar em chances, pelo menos aí, né, de gols. E cara, Maurício Lemos vai para a partida contra o Ceará, será o nosso titular ao lado do João Vitor. E cara, não vai ter nenhuma modificações na lateral. As laterais aí, né, no caso, Lucas Piton e Paulo Henrique vão para a partida, vão jogar de titular. O time será praticamente o mesmo que venceu a equipe do Sport. No meio de campo teremos aí Hugo Moura, teremos Tietê. Acho que o Carille não vai fazer modificações no meio de campo. A chance muito grande do Carille dar uma sequência aí pro Tietê, pro jogo aí contra o Ceará. Mas se caso o Tietê não jogar, temos aí a opção do Jair, que jogou muita bola contra a equipe do Sport. Temos a opção do Paulinho de Paula, que não jogou contra o Sport Recife, por opção do Carille, né? O Carille foi pro Tietê. E teremos aí o meio de campo com Felipe Coutinho, né? Benjamin Garré na ponta direita e o Nuno Moreira na ponta esquerda. E o Verrete, nosso centroavante, lá na frente. Essa será a equipe, o provável time, né, do Vasco para enfrentar a equipe do Ceará, jogando no Castelão. Ceará, né, que acabou perdendo de virada para o Juventude lá no Sul. Um resultado que
Foi um pouco improvável, né? Porque o Ceará começou ganhando e depois tomou a virada aí do Juventude, né? Ceará deu mole aí. Poderia ter arrancado pelo menos o empate do Juventude lá no Sul, mesmo sabendo que o Juventude é muito forte jogando lá no Alfredo Jaconi, né? No estádio do Juventude, né? E, cara, o time do Vasco é esse. As chances aí de modificações, como eu falei, na zaga, o Maurício Lemos é praticamente certo de jogar, de fazer a dupla de zaga com o João Vitor. Já no meio de campo, o técnico Fábio Carille pode estar botando o Tietê, né? Pode estar dando a sequência pro Tietê, ou pode estar preservando um pouco aí o Tietê e entrando com o Jair ou Paulinho. Na minha opinião, o Jair fica um pouco mais à frente do Paulinho, né? Por conta da boa atuação que teve contra o Sport. Então tem grandes chances aí do Jair começar jogando também, né? O Paulinho fica mais aí para o segundo tempo. Mas isso se o Carille não entrar com o Tietê. Eu acredito que o Tietê vai começar jogando, o Carille vai botar praticamente o mesmo time que ganhou do Sport para começar jogando contra o Ceará. Ou de repente pode estar, né? Poupando jogadores aí por conta de cargas, né? Para não estar estourando a musculação de nenhum jogador. Vai depender muito aí do departamento médico do Vasco, né? O departamento médico vai estar dando aí as cartas, vai falar sobre os jogadores que vão poder jogar mais e os jogadores que vão poder jogar menos. Aí o Carille vai escolher aí quem ele vai escalar no meio de campo. O Coutinho será o titular absoluto, né? Apesar de ter jogado aí muito contra o Sport. O Carille substituiu o Coutinho já quase aos 30 minutos do segundo tempo para a entrada do Payet. Então, no caso, o Coutinho também tem algumas possibilidades aí, até mesmo do Payet começar jogando. Mas isso tudo é teoria, isso tudo é o que eu estou pensando, né? Que o Carille pode fazer, pode poupar alguns jogadores, né? Pode entrar aí com jogadores mais descansados, né? Jogadores aí que têm uma minutagem maior para poder fazer. E também questões aí para não estar contundindo nenhum jogador. E vamos ficar aqui na expectativa de quais jogadores aí vão para essa partida contra a equipe do Ceará, quais jogadores do Vasco serão poupados, quais jogadores que vão começar jogando, mas a tendência é que o time titular que enfrentou o Sport vai ser o mesmo time que vai enfrentar a equipe do Ceará, para vocês aí não se confundir, né? Como eu estou falando aqui, a tendência é muito grande do Vasco da Gama começar com o time titular, né? O técnico Fábio Carille escalar a mesma equipe que ganhou a equipe do Sport Recife para jogar contra o Ceará, mas terá algumas mudanças aí, né? E essa mudança, a principal é o Maurício Lemos entrando no lugar do Lucas Freitas na zaga. Já o meio de campo, vamos ter que aguardar aí para ver qual o meio de campo que o Carille irá escalar. Será que ele vai escalar o Hugo Moura com Tietê, ou será que ele vai escalar Hugo Moura com Paulinho ou Jair? Então veremos, torcedor. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado aí por ter assistido até o final. E vamos que vamos em busca dos 3 pontos aí pro Vasco colar. Sempre ficar ali no G4, né? Colar ali na liderança do Campeonato Brasileiro. O Vascão aí que está fazendo uma ótima campanha. O técnico Fábio Carille ganhou moral, né? Depois dessa vitória contra o Sport Recife. Tá com moral aí dentro do Vasco. Tá com moral pro time. Os jogadores estão jogando para ele. O Verratti, quando fez gol, foi comemorar junto com o Carille, né? O gol aí da Sul-Americana. E no caso, no jogo contra o Sport, os jogadores do Vasco, Verratti
e também o Ryan, né? Ambos aí comemoraram junto com o Carille. O Carille está com muita moral aí. Espero que continue fazendo um bom trabalho na frente aí do nosso Vasco da Gama. E é isso, torcedor. Tamo junto aí. Fica com Deus. Saudação vascaína.